Olá, pessoal, tudo bom? Então, boa noite a todos. É um prazer estar recebendo vocês aqui no IFES, que embora seja de forma online, né, não seja presencial, que bom que fosse. Eu sou o professor Flávio Augusto Soares, sou professor do curso Superior de Tecnologia em Radiologia, desde o seu início, isso já vai para, acho que quase 20 anos, acho que foi 2003, se não me engano, que a gente começou, mas antes disso a gente teve o técnico em radiologia também, em 98. Eu sou engenheiro eletricista de formação, depois fiz mestrado em processamento de imagem e, por fim, doutorado em física médica na área da produção de radiação pelas ampolas. E é o que eu trabalho mais aqui no nosso curso, né, que agora nós temos também um mestrado de proteção radiológica, já faz também 5 anos, foi 2016, acho que entrou a primeira turma. E então essa área toda de equipamento, né, digamos assim, da engenharia do equipamento, enfim, da produção da radiação, do funcionamento dos equipamentos, tanto de raio-x, tomografia, densitometria, mamo, ressonância também. Já trabalhei muito com a parte de equipamento. E com isso, da parte de funcionamento, a gente também migrou para proteção radiológica, dose em paciente, né? Um pouco também em qualidade de imagem e por aí vai. Hoje aqui a gente está na disciplina, né, de produção da radiação, do FIC em proteção radiológica, né, que é muito importante. Realmente vocês estão de parabéns por procurar um curso de recapacitação, né, porque todos, acredito, são aí técnicos, tecnólogos, né, já tem um bom domínio aí da área, experiência, né? Talvez até mais do que eu nessa parte de técnica mesmo, de fazer o exame, obter a imagem, né? Então eu como engenheiro, né? Então não sei obter uma imagem, posicionar paciente, não sei nada disso, né? Minha parte é mais a parte de equipamento, de física, matemática, enfim, certo? Então, se eu falar alguma bobagem aí de anatomia aí, se eu errar, né, não se preocupem, porque isso é engenheiro falando de coisas médicas e anatômicas e fisiológicas. Muito bem. Então, dentro desse curso, né, de capacitação ou recapacitação, digamos, né, o rememorar os tempos de sala de aula, a gente separou aqui hoje, né, alguns tópicos importantes que eu acho que tem a ver com a proteção radiológica, como o equipamento pode influenciar, ou como a técnica de vocês pode influenciar na proteção radiológica. Em que sentido? No sentido de você entender o equipamento para não repetir o exame. Como eu não sou tecnólogo, não vou dizer aqui para vocês qual é a melhor técnica, se é uma tensão mais alta, com menos corrente e tempo, ou uma tensão mais baixa, porque vai dar mais contraste, menos contraste. Claro que é isso, a gente tem um entendimento, que dá mais contraste, menos, mas não é esse o ponto. Tá? O ponto é eu entender meu equipamento e como pensar nele na hora de escolher uma técnica, principalmente na hora de alterar a técnica, né? Porque vocês já, com certeza, já têm experiência, já sabem, estão acostumados, vai lá, pega um paciente, digamos, normal, no sentido de tamanho, de peso, etc., né? Você já sabe, vai lá, coloca aquele padrão lá de técnica e tem uma imagem boa. A questão é quando o paciente, né, por algum problema, às vezes algum artefato lá que ele tem, eventualmente se ele está de roupa, por exemplo, a gente não consegue tirar, etc., ou ele tem um clips, tem alguma coisa, enfim, alguma parte metálica dentro do corpo, como acontece às vezes um paciente, eventualmente sofreu uma operação, não tem um rim, não tem um pulmão, isso afeta numa qualidade de exame de tórax, de abdômen. Então, quando você vê a imagem, você vê que deu errado, né? Não ficou com aquela qualidade toda que é necessária para um bom diagnóstico, e você tem que repetir. E aí, o mais importante, já era importante no início, para você acertar de primeira técnica, né? Agora que você tem
o resultado na mão, você viu que aquela técnica não deu certo, por questões aí, eventualmente, aí do paciente, como que eu vou escolher a próxima técnica, o que eu vou aumentar, o que eu vou diminuir para não errar a segunda vez e ter que fazer uma terceira, uma quarta, assim por diante, que aí sim não tem nenhuma justificativa. A princípio não tem justificativa você errar na primeira, tá? Isso não está dentro do manual lá, né? O manual da justificação é fazer o exame uma vez só e acertar de primeira. Mas é claro que acontece às vezes né? Enfim, o paciente não colabora, se mexe, etc. Enfim, né? Vários pequenos problemas, até problemas de posicionamento, de anatomia, que às vezes não está exatamente no lugar que a gente espera, né? Tem a variabilidade das anatomias do corpo humano. Mas aí, quando você vai fazer a segunda, se não for uma questão de posicionamento, nem de colaboração do paciente, quando você vai fazer a segunda repetição ali, porque, enfim, precisou, aí sim, por questões do equipamento, enfim, tensão, corrente, aí, então, é a última chance, né? Você já tem um resultado, já sabe, tem que olhar aquele resultado e ver para que lado eu vou, né? Se é mais, se é menos, o que eu faço para daí sim ter na segunda tentativa o exame correto, enfim, com a melhor qualidade possível, qualidade diagnóstica possível, certo? Então, eu separei aqui alguns slides dos vários que estão disponíveis lá para vocês, do material, para enfatizar esses pontos. Que eu já acho que vai ser algo relativamente rápido. Bom, à medida que eu estiver dando as explicações, ou relembrando, né, o que vocês já viram no tempo dos bancos escolares, mesmo que tenha sido já um tempo atrás, vocês podem interromper, dizer, olha, professor, não entendi muito bem, ou então, enfim, se for diferente, o resultado vai ser diferente, se for assim, né, do que eu estou explicando, enfim, podem interromper, e ao final dessas, sei lá, 30, 40 minutos, enfim, vamos ver quanto é que depende também da interação de vocês, né, que é sempre bem-vindo, eu gosto muito de responder as dúvidas de vocês, as questões e tal, e até pensar junto com vocês, é interessante, às vezes os alunos colocam algumas questões que fazem a gente pensar e a gente, né, elabora junto a resposta e tal. Aí no final eu ficarei à disposição aí, não só sobre o assunto de hoje, mas enfim, quem conseguiu ler algum material, ver algum vídeo que está lá no Moodle, né, dessa primeira semana, também vou estar à disposição para tirar dúvidas, tá certo? Então, essa vai ser a nossa sistemática de 30, 40 minutos, enfim, o tempo necessário ali para fazer um apanhado dos pontos principais do material que está lá, principalmente o que eu acho importante para a questão da proteção radiológica, no caso da produção da radiação, etc., e depois um tempo aí, que sem hora marcada, digamos assim, né, pandemia até 8h30, mais, até se precisar, para tirar dúvida, para a gente conversar mesmo, né, e esclarecer aí questões que vocês têm, depende do dia a dia de vocês, aí o que eu puder ajudar, né, nessa parte de equipamento, de produção da radiação, etc. E cada semana tem uma atividade, tá, para vocês fazerem, em cima do material que eu deixei, lá no Moodle. Então, 3 atividades, que vale 40% do resultado final, e depois, no final, uma avaliação geral, né, de todo o conteúdo, que vale 60% para a gente fazer, então, a nota final de vocês, para vocês progredir. Tenho certeza que todos vão conseguir, não é nada difícil, só realmente para a gente ter uma avaliação e até como um feedback para a gente ver se como é que está indo, o que a gente está falando certo, o que a gente está falando errado, o que a gente está explicando bem, o que a gente está explicando mal, até para melhorar o curso, né? E, se for o caso, pelas atividades, até retomar algum ponto numa próxima aula. Então, relativo aos parâmetros técnicos, tá? Então, fazer aqui uma revisão rápida, tem alguns gráficos aqui, uns desenhos que eu quero passar para vocês para reforçar algumas coisas. Primeira coisa, assim, que eu vou falar muito no equipamento convencional, tá? O equipamento radiográfico convencional. Mas quem trabalha com tomografia, quem trabalha até mesmo com densitometria, odontológico, mamo, certo? As ampolas, elas são todas iguais, tá? No princípio de funcionamento, são todas iguais. Ou seja, você tem basicamente elétrons com alta energia,
entre 20 e 150 keV, enfim, se você está trabalhando mamografia mais baixa, né, 25, 28, 27, 28, se você vai para a tomografia, pode chegar aí a 130, 140 kV. Então, basicamente, odonto, 70, 75 keV, então, todos têm a mesma coisa, é jogar elétron, lançar elétrons, né, ou atrair elétrons para o ânodo, para que, pelo impacto, pelo choque desses elétrons de alta velocidade, eles emitem radiação característica e radiação de filamento, ou bremstrado, certo? A parte física aí, eu deixo para quem quiser relembrar dos velhos tempos, né, de escola, dá uma olhadinha lá no material lá, tá? Bom, vamos se concentrar o que é importante aqui sobre filamento, tá? Então, quem produz a corrente de elétrons é o filamento que está lá no cátodo, certo? Feito de tungstênio, que é um material aí muito usado na radiologia, tá? Você tem tungstênio tungstato de cálcio, que é usado como um cintilador, você tem tungstênio no filamento, você tem tungstênio em vários lugares aí na radiologia. Bom, outra questão importante também sobre o tungstênio é a questão da capacidade térmica. Então, calor é algo complicado numa radiologia, numa ampola, né? Então, a gente tem que cuidar um pouco para não exceder a capacidade térmica. Bom, ele é feito em espiral, até porque antigamente, no tempo do Reuter, ele era uma ponta de fio solto, um fio desencapado, como a gente diz. Teve tempo que foi placas, né? Uma placa, enfim, uma área metálica. E hoje é espiral, porque concentra o calor, tem maior área de liberação dos elétrons, enfim, é uma questão só de tecnologia. E a gente vai ver, então, vocês devem se lembrar, né, dos tempos lá da escola, curso técnico, curso de tecnologia, que você tem dois tipos de filamento. Filamento simples, né, por exemplo, odontológico, algumas mamografias que tem odonto, que você tem só um filamento. Ou você tem dois filamentos. Então, você tem um filamento ou um foco, né, que a gente chama, né, o foco único, filamento único, ou você tem, como tem aqui na imagem, dois filamentos. Hoje em dia, por construção, os dois filamentos são exatamente iguais, a menos que um tem 4, 5 voltas aqui da espiral a menos. Mas, assim, a espessura do filamento, a distância aqui entre os filamentos, aqui entre as voltas, enfim, é tudo igual, tá? E quando você tem dois filamentos, você tem foco fino e foco grosso. É importante aqui sempre lembrar, né, embora tenha a palavra fino e a palavra grosso, na realidade, a ideia do fino, né, que o jargão que se usa, é porque o fino te dá uma qualidade mais fina da imagem, né, da melhor resolução, mais detalhes. E o foco grosso, ele te daria uma imagem um pouco mais borrada, digamos assim, com menos definição na imagem. Esse é o objetivo da palavra fino e da palavra grosso. Mas eu gostaria de chamar, né, mas não, já é foco pequeno, foco grosso. Desculpa, foco pequeno, foco grande. Ou então, área pequena onde os elétrons vão bater, que vai ser o foco fino, ou área grande onde os elétrons vão bater. Quando eu tenho, então, dois focos, eu posso chamar de fino e grosso. Quando eu tenho um foco único, ele não é nem fino nem grosso, porque eu só tenho um. Tá? Então, não dá nem para chamar de pequeno nem grande, certo? Ele é simplesmente um foco único. Tinha uma época até que você podia, alguns equipamentos mais antigos, você até podia escolher, em algumas correntes, quando chegava ali por 50, 80 miliamperes, você podia escolher se você queria fino ou grosso. Hoje isso é praticamente impossível. A maioria dos equipamentos, você até um determinado valor de tensão, de corrente, é fino, então vai até 40, 50, 60 miliamperes, eventualmente até 100 miliamperes, é sempre fino, você pediu 150, 200, ele passa a ser grosso automaticamente, tá? A ideia sempre é você ter a melhor qualidade, sempre que possível, usar o fino, sempre que possível. Se você tiver a opção de usar um fino, use o fino, se não der, use o grosso. E a ideia sempre do fino e do grosso é questão de calor. Se você gerar mais calor no ânodo, ele pode furar, digamos assim, né? Ele pode ou derreter o tungstênio, esquentar tanto que ele vaporiza, e aí abre um buraco, ou até, enfim, derreter, e depois ele solidifica, fica uma bolinha lá, ou seja, ele atrapalha o teu foco lá no ânodo. Então, para não ter gerar muito calor numa área pequena, se inventou o foco grosso, e o foco grosso
vai incidir numa área maior. E com isso, diminuir o calor por unidade de área, né? Então, você tem a mesma quantidade de calor numa área maior, mais metal para dissipar o calor, a temperatura vai ser mais baixa. Se jogar muito calor num ponto muito concentrado, você, né, vai furar, como se fosse um raio laser lá furando. Então, esse é o objetivo do foco fino e foco grosso. Agora eu vou mostrar um vídeo, presta atenção no aquecimento do filamento aqui no meio. E o desligamento também. Isso aqui eu gravei junto com um professor aqui há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Muito bem, todos conseguiram ver, perceberam ali o filamento aquecendo. Então, vocês notaram que o filamento aqueceu do meio para as pontas, certo? E isso é muito importante a gente entender. Tá? Então, o que acontece? O filamento de ampola convencional, ele trabalha na faixa de 5 amperes. Se for para DO, menos de 1 miliampere, se for para odonto, acho que faixa de 8 miliamperes, tá? Então, eu estou falando aqui em termos de ampola convencional, tomografia aí para cima, radiologia convencional, tá? Só para ter uma ideia, só um número para a gente trabalhar, 5 amperes, o que daria na faixa de 50 watts, por exemplo, no filamento, tá? 10 amperes, 10 volts, 5 amperes, 50 watts, ou seja, é uma lâmpada incandescente, como vocês viram, né? Hoje a gente tem que falar das antigas incandescentes, né? Porque agora tudo é LED. Então, as antigas incandescentes funcionam igual. Você joga lá o filamento, joga corrente no filamento, tensão, e ela acende, ela fica vermelha, rubra por causa do calor. Então, a ampola, o filamento da ampola é a mesma coisa. Por isso que vocês viram a luz brilhando, etc. Isso acontece numa ampola real, tá? Eu tenho radiação X ali quando eu acendi aquilo, sem proteção, sem nada. O que vocês acham? Eu corria perigo lá quando estava filmando, eu e o colega, porque eu liguei o filamento ali, aqueci ele. Lá quem cala consente, então eu recebi uma dose alta de radiação. Bom, não vou responder agora, depois eu respondo. Então, por que a gente gera calor no filamento? Por que a gente aquece? Por que é tão importante ter uma corrente tão alta e com isso gerar calor? Porque o espiral também ajuda que o calor, uma espira, né, uma volta ali da espira, esquenta a espira de cima, de baixo, que daí esquenta a outra. Então, para justamente, vocês viram, concentra o calor no meio, depois ela vai conseguindo abrir, digamos assim, abrir não, né, se espalhar para as pontas. Então, isso é um efeito termiônico, ou seja, termo-calor, iônico, ionização. Então, esse calor libera os elétrons. Eu tenho mais elétrons liberados que se ele não tivesse quente. Pouco mais, né? Ganha-se um pouco mais de elétrons. Só uma questão de eficiência. Poderia emitir frio? Sim, poderia. Mas eu igual teria que ter alguns amperes passando. 1, 2 amperes. Não precisa estar muito quente, mas eu preciso ter corrente elétrica também, senão não funciona. Bom, aí essa corrente da técnica, né, é os 10 miliamperes, 20 miliamperes ou 50 mAh que vocês falam, 100 mAh, 5, 10, 20. Professor, não tem nada a ver com 5 amperes, porque 5 amperes seria 5.000 miliamperes. 5.000 miliamperes, mas a gente trabalha com 100, com 50, com 80, 120, 200, depende do equipamento. Então, o que tem a ver um com o outro e de onde é que vem esses 5 amperes? 5 amperes é a responsabilidade do fabricante. Então, essa técnica aqui, que vocês chamam de miliampere, são os elétrons que saem do filamento em direção ao ânodo. E os 5 amperes é o que está no filamento. Então, nós temos duas correntes. É importante a gente entender um pouquinho sobre essas duas. E aí, essas duas correntes, o 5 ampere, o 50 mil, o 100 miliampere, elas estão relacionadas quase proporcionalmente. Esse é o problema, não é que uma é 10 vezes a outra. Antes fosse 5 vezes, 8 vezes. E se eu quero 50 mil, é 5 amperes. Se eu quisesse 100 miliamperes de técnico, eu teria 10 amperes no filamento. Beleza, antes fosse assim, mas não é. E aí que é o importante aqui que vem a questão da gente entender o equipamento. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu tenho um cátodo com filamento e tenho um ânodo.
eu aplico uma tensão, 6, 7, 8, 10 amperes, 10 volts, 5, 10 volts, tá? E por ser um resistor, isso aqui é um resistor, um fio é um resistor enrolado, vai passar uma corrente. Esta corrente aqui é que vai ser de 3, 4, 5 amperes, 6 amperes. Ou pode ser de 1 ampere para mamo, pode ser de 8 miliamperes para um odontológico, enfim, tá? Aqui é só um número. Muito bem. Então, essa corrente vai entrar aqui e vai automaticamente sair por aqui. Então, enquanto tiver essa corrente, eu estou aquecendo o filamento. Foi o que eu fiz ali no vídeo. Eu tenho produção de radiação X? Agora vem a resposta. Não, não tenho produção. Quando é que eu vou ter produção? Quando eu aplicar uma tensão entre ânodo, que está aqui à esquerda, e o cátodo, aplicar os meus 50 mil ou 40, 30, 25 mil da mamografia, 50, 60 mil, 120 mil da tomo. Quando eu aplicar a tensão, segundo estágio, né, do botão, quem se lembra, segundo estágio do botão, aí sim, os elétrons que estavam circulando aqui no filamento, pelo efeito termiônico, na verdade, eles estão aqui numa nuvem, eles estão aqui soltos, não estão presos. Aí esses elétrons que estão aqui de bobeira serão chamados ou atraídos para o ânodo. Então, só aqui, quando esses elétrons chegarem e colidirem no ânodo, é que eu vou ter a produção da radiação X. No momento que eu tiro o dedo do botão e corto o KV, eu ainda posso estar com o filamento quente, pode estar circulando corrente, que eu não tenho mais produção de radiação, tá? Então, quando eu fiz a filmagem lá do filamento, aquecendo para mostrar que ele aquece do meio para as pontas, eu não corri nenhum perigo, porque eu não coloquei tensão, só coloquei a corrente aqui circulando, tá? Automaticamente, essa corrente, esses elétrons, é uma corrente elétrica tem que circular por um fio, por isso que o ânodo é metálico, né, e tem um fio saindo de lá, daí esse fio sai, e as duas correntes têm que se somar, né? O I do filamento que entrou lá, os 5 amperes, filamento que sai com a I da ampola. Então, se essa ampola for 100 miliamperes, por exemplo, a técnica que eu estou usando, ou 0,1 ampere, né? 100 milha, 0,1 ampere, então aqui está saindo 4,9. Uma corrente que entra, duas que saem. Bom, qual é a importância ali daquele vídeo? Por que eu quis mostrar aquele vídeo para vocês? Porque é muito importante a gente lembrar que eu tenho um estágio de aquecimento do meu filamento ou do meu cátodo. Por que eu tenho que apertar o botão e ficar segurando 2 segundos, mais ou menos, 3 segundos, enfim, né, nessa faixa? Não posso disparar direto, não posso simplesmente aplicar a corrente aqui, a tensão e a corrente no filamento e já dar os meus 70, 80 mil volts. Porque se eu disparar logo no início do meu aquecimento do filamento, essa parte aqui do filamento vai estar quente, como vocês viram, que ela começa a aquecer aqui no meio, vai liberar elétrons, vão ficar no efeito termiônico, ou seja, estão tão agitados que eles querem fugir do calor, e aí quando eu aplicar a tensão, depois, sei lá, de 1 segundo, eu vou arrancar uma quantidade de elétrons, vão se chocar aqui e vou ter a minha produção de fótons. Agora, se eu ficar 2 segundos ou 3 segundos, o filamento vai se aquecer até aqui em cima. E aí o que acontece? Eu vou ter mais elétrons livres, que vai ter uma região mais quente aqui, e vou arrancar mais vão se chocar e vou produzir mais radiação. Conclusão, eu tenho a mesma tensão, eu pedi os mesmos 100 miliamperes para o equipamento,
o fabricante vai lá e me dá, sei lá, os mesmos 5 amperes aqui para poder controlar os 100 miliamperes aqui, ele controla o fabricante pelos 5. Então, quando você escolhe lá no botão, então, quando você escolhe os 100 miliamperes na sua técnica, o fabricante vai lá e diz, ele quer 100 mil, eu vou dar 5 amperes para aquecer. E aí, ele vai dar, então, sempre os mesmos 5 amperes e você vai pedir também sempre os mesmos kV lá, mas você vai ter quantidade de radiação diferente. E aí, poxa, mas eu pedi 100 mil, pedi 70 kV, aí tem uma hora que ele dá pouca radiação, a imagem fica escura, fica clara, fica branca, não penetra, depois, outra hora eu faço o mesmo exame, o mesmo kV, o mesmo 100 miliamperes, e a imagem fica boa, ou até, sei lá, fica muito escura. Então, o que está acontecendo? Por que de repente tem mais radiação, menos radiação? Por causa do aquecimento. Então, se eu disparo muito rápido, não espero 1 segundo, sei lá, aquecer, eu produzo menos radiação. Se eu espero 2 segundos, ou 3 no máximo, ele se aquece todo, e ele mais ou menos se aquece sempre igual. Então, se eu sempre esperar 2 segundos, um pouquinho mais de 2, ele sempre vai aquecer todo o filamento e vai mais ou menos liberar a mesma quantidade de elétrons que vai gerar a mesma quantidade de radiação. Por isso é importante o aquecimento. E também acontece, às vezes, um erro, que eu já vi acontecer, que é o seguinte, o equipamento está parado, certo? Ficou lá 2, 3 horas parado. O que acontece? O equipamento esfria. Aí você vai lá, faz uma técnica, chega um paciente, você, essa técnica aqui é 80 kV, 100 MA, beleza. E aí você faz um disparo, às vezes um disparo um pouquinho mais rápido, digamos, não espera aquecer direito e tal, faz aquele disparo mais rápido. Aí você olha a imagem, puxa, a imagem tá branca, o que eu faço? Vou, sei lá, botar um pouco mais de tensão para penetrar um pouco mais, mas vou deixar os mesmos 100 miliamperes. Aí você dispara de novo e a imagem não fica um pouquinho melhor, fica muito preta, fica horrível. Parece assim que você triplicou a quantidade de radiação em vez de ter aumentado 10, 20%. O que aconteceu? O filamento estava frio, você aqueceu ele no primeiro disparo, ele estava completamente frio, então ele estava lá 25 graus, foi a 2.000, 2.500 graus centígrados, não deu certo, porque produziu pouco, porque o normal de você produzir seria 3.000 graus, 3.200, ou seja, produziu menos do que você está acostumado, você pegou aquela imagem, aquele padrão que você tinha, e diz, puxa, esse é um paciente padrão e é uma imagem fácil que eu faço todo dia e o que deu errado? Tudo bem, sei lá, o equipamento está ruim, vou aumentar. E aí, quando você dá o segundo disparo, o filamento estava quente do primeiro, porque você vai fazer o quê? 2 minutos, 3 minutos depois, então o equipamento ainda está quente, e aí, em vez de ele ir a 2.500 graus, vai a 3.000, 3.200 no máximo, dá mais elétrons, você ainda aumentou a corrente, a tensão, vai arrancar mais elétrons ainda, então, em vez de você ter um aumento lá de 20% de radiação que você esperava com aquela mudança que você fez no KV, no MA, você vai ter 50, 60 vezes, até o dobro de radiação do que você esperava. Por quê? Porque ele estava frio e você deu um disparo, ele não forneceu tudo que você queria e você, no segundo disparo, ele estava quente, certo? Então, você perdeu aquela referência que você tinha, de repente, de um dia inteiro de trabalho e de exames, onde lá no 15º paciente não deu certo, porque você achou que ele era um paciente padrão e tal, que você tinha que colocar aquela quantidade lá de técnica, não deu certo, não, aqui faltou 20%, você aumenta 20% o tempo, faz o exame, beleza, funcionou. Sim, porque aquele padrão do filamento está quente, etc, etc, etc. Então, qual é a recomendação para não repetir o exame, né? É aquecer o filamento. Então, se o equipamento ficou 2, 3 horas, ou então ficou fechado final de semana, segunda de manhã você vai fazer o primeiro exame, sem o paciente, sem ninguém na sala, você vai lá e bota 40 kV, 50 ms, dá um disparo,
bota 60 kV, 10 ml, dá outro disparo, dá 2, 3 disparos, e aí chama o primeiro paciente para fazer. Que inclusive eu já vi erros, assim, e acho que foi isso, tá? Porque eu estava no hospital, lá no serviço de radiologia, não me lembro se daquela vez eu tinha levado alguns alunos para mostrar como é que funcionava o equipamento e tal, o setor, e o setor estava parado, né? Até o técnico disse, professor, tá tranquilo, hoje não tivemos ninguém aqui, tá bem tranquilo, só fica à vontade aí, se aparecer algum paciente, eu lhe aviso, né? Daí a gente sai com os alunos e faz o exame. E aí eu acho que justamente foi isso, porque daí o que foi? Ele deu um disparo, a imagem não ficou boa, ficou clara. Aí, olha, o equipamento já esquentou. Aí ele aumentou KV, aumentou corrente e tal, deu o segundo disparo. Aí o que acontece? Fica muito escuro, muito penetrado. Queima o filme. Aí tu fica assim, puxa, eu dei um valor, ficou branco. Aí eu dei 10% a mais, 20% a mais só, e ficou super preto. O que eu faço agora? Qual é o meio do caminho aqui? Que eu não tenho muito. Eu dei 100, passei para 120. Eu teria o quê? Dar 110, mas o equipamento não tem 110, é 100 a 120. O que eu faço? Repito com 120 de novo? Entende? Você até perde o que fazer. Você não sabe para que lado vai, porque você deu branco, aumentou um pouco. Ou às vezes pode acontecer até o contrário, da preta, depois você faz da branca, não, puxa, funcionou ao contrário. Ele estava muito quente, depois estava muito frio, coisas assim. Então, é importante a gente ter esse conhecimento de aquecer o filamento se ele ficar muito tempo parado. Claro, aí depende do conhecimento do seu equipamento. Professor, 1 hora é muito tempo parado? Não sei, tem alguns equipamentos que 1 hora ainda está, digamos, morno. Tá? Agora, com certeza, se ele ficar a noite inteira desligado, parado, tem que no primeiro dia da manhã, isso também aconteceu numa mamografia, uma aluna me disse, professor, terça de manhã, 8 da manhã, chegava a paciente, botava ali no mamógrafo, disparava, beleza. Quarta, quinta, sexta de manhã, beleza. Sábado, domingo não funcionava. Segunda de manhã, eu dava o primeiro exame, eu tinha que repetir. Sempre. Sempre o primeiro exame não funcionava. Da segunda, da terça, quarta, quinta, sexta funcionava. Aí eu disse, aí, o que tu fez? Parei de fazer o primeiro exame às 8 da manhã, o exame é só às 8h30. Às 8 eu vou lá e dou disparo, aqueço o filamento, aqueço o equipamento, aqueço o óleo, tudo. Aí quando vem o próximo exame, não sei se era 8h30, mas enfim. Aí, ou seja, 8 da manhã não tem o primeiro exame na segunda. Significa o quê? Que de segunda de noite para terça de manhã, terça de noite para quarta de manhã, o equipamento ainda ficava, entre aspas, morno, digamos assim, que não influenciava tanto quando ela dava o disparo na terça, quarta e quinta de manhã. Mas na segunda, depois de ficar sábado e domingo fechado a mamografia, dava diferença no equipamento. Então, só para vocês verem. Então, isso é proteção radiológica. É você não repetir por um erro que agora vocês sabem. Se vocês não sabiam antes, agora vocês sabem. Agora, segunda de manhã, dá 1, 2 disparos ali. Não muita corrente, porque senão vai trincar o ânodo, porque o ânodo tá frio. Aí você joga uma carga térmica muito grande, muita corrente, muita tensão, muito calor, vai trincar o ânodo que também estava frio. Então, começa lá 40 kV, 10 MAS, uma coisa, depois bota um 60, 10 MAS, depois um 80, assim, não precisa ir até 120. Dá 2, 3 disparos ali para aquecer o filamento, aquecer o ânodo, o óleo, todo mundo ali fica quente, e aí acontece o quê? Todos os exames vão ser feitos quentes, todos os exames vão dar a mesma quantidade de radiação que você espera, tá? Não vai ficar um exame frio, um quente, um morno, uma coisa assim. Por isso, esse entendimento de como funciona. Pronto, muito obrigado, professor Flávio. Uma consulta queria realizar. Com a questão do óleo, né? Se, por exemplo, o aparelho de raio-x fica em sentido a buquimural, né? O óleo não vai ficar homogêneo e isso também pode interferir com a questão de depois não dissipar, digamos, o calor de forma homogênea. É interessante que sempre o equipamento, quando se utiliza, por mais que eu faça uma radiografia de tórax em ortostasis, né, o óleo, quando o equipamento, o cabeçote, fica em sentido ao buquimural, né, o óleo, digamos, não fica homogêneo comparado que se eu coloco o cabeçote em sentido para a mesa. Então, a princípio,
o óleo está ali, entre aspas, sob pressão. Tá? O que eu quero dizer sob pressão no sentido que ele ocupa todo o espaço. Tá? E mais ainda, o correto, não vou dizer nos bons equipamentos, basta ser de mediano para cima, né? É esperado que tenha uma membrana de borracha, né? Que até em inglês eles chamam de belly, né? De uma barriga de borracha, que tem uma membrana de borracha ali, que é justa com espaço vazio, que não está em contato com óleo, obviamente, esse espaço vazio, de forma que você consiga aumentar ou diminuir o espaço do óleo. Então, o que acontece? Normalmente o óleo, quando aquece, ele expande, ele aumenta o tamanho, daí ele empurra essa borracha e ele ocupa mais espaço. Quando ele está, digamos, frio, ele encolhe a borracha e empurra. Então, você tem sempre o volume do óleo sempre ocupando todo o espaço. Agora, se tu me disser assim, não, professor, eu tenho um equipamento que quando eu viro, eu ouço o barulho do óleo circulando, digamos, né, o óleo correndo para um lado para o outro, então significa que ele está com pouco óleo. Aí o que tu falou sobre, eventualmente, o óleo não encostar na ampola ou no ânodo, enfim, dependendo do sistema de refrigeração, aí seria um caso, né, que você poderia vir a trincar e perder o ânodo. Mas, no geral, o óleo tem que estar, não vou dizer exatamente sob pressão, que se você furar vai sair cuspindo óleo por tudo que é lado, mas ele está confinado de forma que ele ocupe todo o espaço. Perfeito, obrigado, professor. Bom, tinha um equipamento, agora eu me lembrei, eu não consegui ver, eu deveria ter visto, porque uma aluna trabalhava com equipamento. E se eu não me engano, ela me disse que ele era vendido sem óleo, que tinha uma borracha, alguma coisa, né, um isolante, alguma coisa que serviria para refrigeração. Eu nunca fui ver esse equipamento, até deveria ter ido, né? Acabei não indo, mas é estranho, tá? Porque o óleo, ele vai, o calor vai expandir, enfim, então eu não sei como é que essa borracha, o que era, podia trabalhar, enfim, controlar o calor. Inclusive, ela disse que era um equipamento muito ruim, que acima de 80, 90 kV não funcionava, não conseguia fazer tórax, enfim, era algo bem complicado. Muito bem, então, lá atrás eu disse que a corrente do filamento, né, falava em 5 amperes, porque é o gráfico que eu tenho aqui nessa faixa de 5 amperes, tá? Que é, então, a corrente de filamento, isso é responsabilidade do fabricante, tá? Você vai pedir 50, 100, 200, 250 miliamperes, enfim, 40, 80, e o fabricante vai, a partir do que você pedir, 50 a 100, vai regular aqui os 5, 5.2, 4.8, enfim, o valor que ele acha, enfim, que ele ajustou o equipamento. Bom, qual é o grande problema de equipamentos, digamos, mais simples, que não são de alta frequência, ou mesmo, eventualmente, sejam de alta frequência, mas não tenham, que não tem, enfim, algumas regulações automáticas, etc., que é o seguinte, o fabricante, principalmente equipamentos mais simples, o que ele faz? Ele pega lá um determinado valor, por exemplo, sei lá aqui, vamos pegar aqui, 75 miliamperes. Ele diz assim, bom, quando o técnico lá, o tecnólogo, pedir 75 miliamperes de técnica, eu vou colocar 5 amperes no meu filamento, tem uns resistores lá e tal que ele vai regular, e a 60 kV, 70, enfim, vai escolher uma tensão, a 70 kV eu forneço os 75 miliamperes que ele pediu. Beleza, deu, vende, né? Carimba, tal, passando controle de qualidade, vende o equipamento. Então, o que acontece? Então, em equipamentos mais simples, é comum o fabricante ele acertar a curva dele, às vezes, por um valor, por exemplo, 60 kV. Ah, eu quero 100 miliamperes. Aí ele vai aqui para 60 kV, ele vai dizer, bom, então eu tenho que ser 5.1. Então ele regula lá a corrente de filamento dele para 5.1 e tal, para quando você pedir 100 no botãozinho lá, que você pede 100, para o fabricante você está pedindo 5.1 no filamento, a 60 kV dá 100. Então ele regula, de repente, o equipamento dele, né? Por exemplo, você queria 50 kV aqui, 50 miliampere, ele vai regular em 4.8 e tal. Então, ele regula para uma curva, certo? Era muito comum antigamente. Hoje, com os equipamentos mais modernos, tudo com quase que um computador dentro do equipamento, esse erro é menor. Só que o que acontece? Aí você diz, não, eu não quero
eu quero 100 miliamperes, mas eu não quero 60 kV, eu preciso aumentar para 80. O que acontece? O equipamento lá, o fabricante, ele vai deixar no 5.1 aqui. Porque para ele regulou 5.1, 100 mili, mas ele regulou na curva de 60 kV. Então, automaticamente, você vai ter mais energia nos elétrons que você vai arrancar, eles vão produzir mais radiação, o próprio 80 kV, digamos assim, é mais estimulante para os elétrons. Então, os elétrons, assim, puxa, quanto é que tem no ano? 50 mil. Tá bom aqui, tá quentinho aqui no filamento, eu não vou me mexer. Deixa eu aqui, tô quieto. Aí vem, agora estão pagando 80. Agora eu vou. Agora tá bom, lá estão pagando 80, eu vou. Então, você arranca mais elétrons quando você tem uma tensão mais alta, certo? Só que muitos fabricantes, eles regulam por uma curva. Então, o que acontece? Se o seu equipamento não consegue, se não é um de alta frequência, microcontrolado, né? Caro lá, 200 mil reais, 300 mil reais para comprar equipamento, vai pagar 70, 80 mil, possivelmente o fabricante regulou aqui. Então, você mantém a corrente, esperando ter a mesma quantidade de fótons de radiação, mas você aumentar a tensão, você aumenta a radiação. Ou se você diminuir a tensão, você diminui. Aí vem, aí eu espero que vocês me perguntem, né? Eu vou falar, mas tenho certeza que vão perguntar, espero, para não deixar mentir sozinho aqui. Vem aquela história, aquela regrinha que o pessoal tem que dizer assim, quando você aumenta 10 kV, alguns falam em 15 kV, depende do livro, né? Você lê, você deve, empiricamente, pela sua experiência, diminuir a metade do MA. Você já deve ter ouvido isso. Por que você faz isso? Porque, principalmente nos equipamentos mais antigos, era comum, à medida que você aumentava a tensão, o equipamento não se corrigia e ele, em vez de te dar o 100 que você queria, ele te dava 120, 130. Se você fosse para 90 kV, por exemplo, ele já te dá aqui 130. E isso é um fato, você produz mais corrente de técnico. Você pede 100, mas o equipamento não te avisa e te dá 130. Então, você tem 20, 30% a mais. Segundo, esses elétrons têm mais energia. Então, com isso, ele vai te produzir naturalmente, por ter mais energia, mais fótons. Vai ganhar aí 10, 15%. Então, você tem 30% a mais de fótons, ou melhor, 30% a mais de elétrons arrancados do filamento por causa da tensão. Você tem um 10, 15% a mais de fótons produzidos, e mais fótons de mais energia são mais penetrantes, chegam mais no filme, atravessam mais o paciente. Você tem mais um ganho aí de 10, 15%. Ou seja, se você começasse a somar tudo, você teria em torno aí de um ganho de em torno de 50%, como se você estivesse produzindo efetivamente 50% a mais de radiação. Por isso que você diminuía o MAS. Aumenta 10 kV, tem livro, eu acho que o Buchong fala em 15 kV, diminui o MA a metade. Tá? Então, vem daí essa regra empírica. A questão é, isso é verdade? O conceito é verdadeiro, que você produz mais radiação, que você arranca mais elétron, que o feixe é mais penetrante quando você aumenta a tensão, e vice-versa, né? Se você diminuir a tensão, você teria que dobrar o MA, por exemplo. Só que isso não é verdade para qualquer tensão e para qualquer diferença de tensão. Ou seja, aumentar de 50 para 60 não significa que você tenha que diminuir a metade o MAS. E se você aumentar de 50 ou de 60 para 70, ou depois de 80 para 90, também não significa que seja o mesmo 50%. Tá? E mais, equipamentos mais novos de alta frequência, eles já conseguem se autocorrigir. Então, quando você pede 90 kV, ele vai te dar sim 100 MA. Ele sabe, ele tem tabelas, ele tem memória, ele sabe que para 90 kV, 100 MA tem que dar uma corrente, depende aqui, mais baixa, de 5 amperes, não de 5.1. Então, equipamentos modernos, mais caros, eles se autocorrigem. Então, não tem muito sentido você diminuir
a metade a corrente. Você até pode, eventualmente, com a sua experiência, conhecendo o equipamento, vendo o resultado que ele dá, dizer, não, olha, quando eu aumento de 80 para 90, de repente ali, ó, 10% do MAS, se eu conseguir baixar, fica melhor. Se eu puder baixar de 100 MA para 90, beleza, vou baixar, mas não é baixar para 50. Tá? Então, por causa dessa curva, por causa do filamento aquecido lá que você arranca, tá? O poder de penetração, o fabricante não ajustar essa curva, acaba que aquela regra empírica, enquanto regra, é verdadeira. Aumentar a tensão, para manter qualidade, etc., você deve diminuir um pouco MA. Quanto um pouco? Não sei, depende do seu equipamento. Pode ser que seja 10%, 20%, 30%, a metade, 50%, pode ser 60%, não sei, equipamento muito desregulado, sei lá, pode ser mais. Então, é importante a gente conhecer que o seu equipamento pode ter esse efeito, por ser mais antigo, por não ter uma regulação automática, como pode não ter exatamente esse efeito, porque ele é de alta tecnologia, alta frequência, e ele se autorregula e consegue manter exatamente o que você pediu, independente da tensão. Bom, então vamos continuar aqui com outras regrinhas e outras questões que a gente tem que entender. A primeira coisa, né, que sempre se fala também, tensão cuida de contraste, cuida de o tom de cinza, enfim, né? Ou corrente, então se eu dobrar a corrente, eu dobro a quantidade de radiação. Se eu dobrar o tempo, eu dobro a quantidade de radiação. Se eu dobrar o MAS, o tempo corrente, eu dobro a quantidade de radiação. Se eu dividir a metade, eu também divido a metade a quantidade de radiação. Tá? Então, quando eu estou pensando em corrente ou tempo, eu estou pensando em quantidade de radiação, certo? Isso significa o quê? Significa pouca radiação, imagem mais clara. Muita radiação, imagem mais escura. Outra coisa, se eu estou pensando, o que eu aumento, professor? Corrente ou tempo? Bom, primeiro, você tem que ver quais são as opções de corrente que você tem. Professor, eu tenho 50, 100, 150, 200. Ok. Então, de 50 para 100, você dobra. Se você quiser aumentar 20%, não, é 50 ou 100. E tempo? Não, tempo eu tenho 0,16, 0,20, 0,25, 0,30. Bom, então, no tempo, você consegue aumentar 20%, diminuir 20%, 30%, 50%, não é 50 a 100 como a corrente que é o dobro. Então, você vai escolher corrente e tempo de acordo com como você quer. Ou o MAS lá, não, eu quero aumentar de 10 para 12, 20%, beleza. Ou ele tem controle de MAS direto, ou tem um controle que você vai multiplicar a corrente e tempo. O que a gente indica? A gente sempre fala, primeiro, tempo tem a ver com paciente se mexer, conforto do paciente, se você vai fazer, por exemplo, coração, pulmão, que estão se mexendo, etc., então você procura tempos mais curtos. Pacientes pediátricos, né, que são indóceis e tal, tempos mais curtos. Embora que lembre-se que nós estamos, no geral, trabalhando assim com 0,1 segundo, 0,2 segundos. Ou seja, isso é relativamente rápido, a não ser batimento de coração, mas mesmo assim são tempos relativamente rápidos. Então, você diz assim, não, 0,1 para 0,2 é o dobro. Sim, mas 0,2 é um tempo muito rápido, 0,3 é um tempo muito rápido. Então, dá para fazer tempos um pouquinho maiores com correntes automaticamente menores. Por quê? Porque a gente tem que lembrar também um pouco do nosso equipamento. Se você faz correntes muito altas e tempos muito curtos, significa que você vai jogar um monte de elétrons com muita energia que vão produzir muito calor em pouco tempo. Então, a chance de você trincar um ânode, dá mais um ânode que está, como a gente disse, frio, tipo assim, passou o final de semana inteiro desligado, aí vai de manhã, você já toca lá 110 kV com a corrente lá em cima, o tempo bem curto, por qualquer motivo. Pronto, o ânode frio, uma paulada dessa de energia, né, dos elétrons, pode trincar o seu ânode. Então, a gente sempre procura aumentar um pouquinho, dentro do possível, o tempo e, com isso, diminuir a corrente, que daí eu vou ter menos elétrons, menos carga térmica por um tempo maior. Então, a gente sempre tenta procurar. Mas quanto, professor? Bom,
primeira coisa, vocês têm que ter um padrão. Qual é o padrão de exame para um paciente padrão, um exame tórax padrão, paciente 75 quilos, 1,70 m e tal. O que é esse? É tanto. Então, esse é o padrão de MAS, de correndo. Muito bem. Por isso a importância da tabelinha lá do lado do equipamento. Vou lá, olha, esse é o padrão. Bom, mas esse meu paciente, por algum motivo, saiu do padrão. Eu vou precisar de um pouquinho mais de corrente, ou eu vou precisar de um tempo menor, eu vou aumentar a corrente, ou eu preciso simplesmente de mais radiação, mas ele está lá, quietinho, colaborativo. Então eu vou aumentar o tempo. Para que eu vou esquentar mais a ampola aqui, mais do que precisa aqui, estragar ela? Não, então aumenta o tempo de 0,2 para 0,3, 0,4, 0,5, enfim. Primeiro tem que ter um padrão, para dar em cima desse padrão, quando houver alguma necessidade, você poder mexer. Se não tem padrão, não tem nem o que falar, né? E quando você fala em tensão, você está falando na qualidade do feixe. A gente já vai mostrar aí o que é essa qualidade. E que daria nesta qualidade a questão do contraste. Então, eu posso ter um contraste branco com cinza claro e ser bom, ou eu posso, com a mesma tensão, ter um contraste cinza médio com cinza escuro. Qual é a diferença? A tensão é a mesma, mas eu dei mais corrente, daí o branco subiu para cinza médio e o cinza claro subiu para cinza escuro. Pode ser que seja mais fácil de visualizar num tom mais escuro do que num tom mais claro. É claro que, como a tensão, aumentando a tensão, você aumenta a extração de elétrons do filamento, você dá mais energia para os elétrons geram fótons de mais energia, que são mais penetrantes, etc. Acaba que o efeito da tensão, além do contraste da qualidade, também gera um aumento, digamos assim, de quantidade, um aumento de tom de cinza. Então, corrente, tempo, é quantidade. Tensão é qualidade, contraste em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele te dá um efeito também de maior quantidade. Por isso, de novo, a gente, quando aumenta a tensão, se for o caso, de novo, a experiência de vocês com equipamento, às vezes pode aumentar a tensão, mas ser necessário diminuir um pouco, não vou dizer que seja 50%, pode ser 10% só, a quantidade. Por quê? Porque eu já vou ter um enegrecimento maior com essa tensão maior. Então, para não ter duas vezes o enegrecimento, né, um pouco pela tensão, que já é mais penetrante, mais um pouco que produziu a mais, e eu não quero, eu só quero contraste, manter o mesmo nível de cinza, eu vou baixar um pouco a corrente, ou tempo, ou enfim, ou MAS. De novo, não é 50%, não é dobrar nem nada, vai depender da sua experiência e do paciente que você tem, ou do seu equipamento, se não, é 10%, é 20%, claro, já fiz isso outras vezes com outros pacientes, outras situações semelhantes, então eu sei o que eu tenho que fazer, tá? Outra coisa que também influencia, tá? O gerador de alta tensão. Cada forma de tensão, monofásica, trifásica, alta frequência, produz um tipo de feixe de radiação. Então, aqueles que trabalham, de repente, num hospital que tem um equipamento móvel monofásico, mais antigo, e um equipamento trifásico lá, ou alta frequência, na sala. Não é a mesma técnica, você não pode usar a mesma técnica. Tá? O monofásico ele dá o pior feixe, tá? Ele produz a menor quantidade de radiação. E o sistema de alta frequência que dá o, digamos assim, o melhor feixe. Então, se você tem uma alta frequência, o último tipo, lá dentro da sua sala de radiografia, e tem um equipamento móvel meio antigão, lá uns 25 anos atrás e tal, monofásico, etc, etc, o que acontece? Se eu usar, entre aspas, o mesmo KV e o mesmo MAS nos dois, o mesmo numeral, 80 kV num, 80 kV no outro, 10 ms num, 10 ms no outro, eu vou ter resultados, no caso do monofásico com alta frequência, completamente diferentes. Aí o que o pessoal diz? É que esse móvel aqui é fraquinho. Ele é fraquinho. Ele não dá, tem que dobrar a corrente. Por que tem que dobrar a corrente? Porque ele produz menos radiação. Então, realmente, você tem que dobrar a corrente. Na verdade, você dobra
no equipamento para produzir a mesma quantidade de radiação que o seu de alta frequência. Então, na verdade, você não está dobrando a quantidade de radiação, que você está dobrando a corrente para produzir a mesma quantidade, porque ele já produz menos. Então, é muito importante, principalmente para quem trabalha com 2, 3 equipamentos diferentes, né, que são monofásicos, trifásicos, alta frequência, ou mesmo a questão até do fabricante, de novo, ter a tabela de exposição do lado. Você não é obrigado a decorar. Inclusive, eu tive um aluno que eu fiquei espantado, que ele foi me falar sobre técnica, estava falando dessas coisas, e ele chegou, tem até que mostrar, ele pegou, só que falta, não estou com a minha carteira aqui, não estou com a minha carteira aqui, mas tudo bem. Ele pegou, abriu assim, nós estávamos falando, ele abriu a carteira, bem lá escondidinho, ele tirou um papelzinho dobrado, abriu um pedacinho de papel e disse, não, professor, essas técnicas que eu uso lá no hospital, lá, o tórax, tanto KV, não sei o que, assim, tudo assim, escondido, eu disse assim, pra que esconder? Não precisa esconder. O que é? Fazem bullying contigo lá, os outros técnicos, assim, não, você não sabe decor, quanto é que é um tórax, você não sabe. E isso aí você não precisa fazer, não precisa saber decor. Qual é a técnica do tórax? Claro que com a sua experiência você, né, entra na massa do sangue, você sabe. O que você tem que saber é o seguinte, quando vier o paciente padrão, tá lá o valor. Por quê? Porque você trabalha com 2, 3, 4, 5 equipamentos diferentes, né? A gente sabe, às vezes, trabalha no hospital 2, 3 equipamentos, isso no turno da manhã. E no turno da tarde, o plantão é no outro hospital, noutra clínica, mais 1, 2 equipamentos diferentes. Então, você não é obrigado a fazer, a decorar tudo isso e saber decorar. E se você não sabe, você é um péssimo operador, um péssimo técnico. Não, você tem que ter a técnica e mais, que é uma coisa que eu até, entre aspas, brigo, falo para os meus alunos, que é o seguinte, não é só a tabela com o paciente padrão. O paciente padrão é fácil, você vai lá e decora. O problema é o seguinte, eu faço paciente 70, um tórax, paciente 70 quilos, tá lá, tensão corrente de acordo com o meu equipamento. Agora, vem um paciente, tem que fazer tórax, ele tem 130 quilos, o que eu faço? Tem um técnico que aumenta a tensão e não muda a corrente, o outro aumenta a tensão e aumenta a corrente junto, o outro aumenta a tensão e diminui a corrente, e cada um faz de um jeito. Não é assim. E que automaticamente cada um vai ter uma imagem diferente, um pouco melhor, um pouco pior, tá? Pode ser até que o médico aceite as 3 imagens diferentes. O certo é estar lá, olha, paciente padrão 70 quilos é a tensão corrente, paciente de 70 até 100 quilos, paciente acima de 100 quilos até 130, tal tensão, tal corrente, etc. Paciente de 130 a 200 quilos, sei lá, tal tensão, ou seja, a tabela não é só para o paciente padrão. Aliás, muito pelo contrário, né? Justamente quando não vem um padrão é que às vezes você se complica. O que você faz? Como eu já vi. Sei lá, dá uma olhadinha no paciente, acho que bota ali uns 20% a mais ali na corrente, o próximo valor de tempo, ali pula de 20 para 25 e vê o que dá. Aí vai lá, dispara. Faltou um pouquinho aqui de contraste, um pouquinho aqui, deixa ficar um pouquinho mais escuro, não sei o quê. Então tá, então vamos fazer um segundo. Não, o certo seria até, por exemplo, que nunca vi uma vez só um aluno nosso usou lá, aliás, usou não, ele criou a tabela com o espessômetro, que era um equipamento novo, uma clínica nova no interior do estado, e ele, né, saiu recém da escola técnica, assim, né, com diplominha, como a gente diz, fresco na mão, o cara contratou ele, e ele disse assim, professor, eu resolvi fazer a técnica do espessômetro. E aí, o que ele fez? Foi, entre aspas, testando com os pacientes, né, foi medindo o paciente e tal, dando o valor de tensão, corrente, etc. E ele criou uma tabela em função da espessura da anatomia, o que seria também uma coisa muito recomendada, porque daí não tem tensão igual para corrente para todo e qualquer paciente. Não, você personaliza o exame. Então, paciente de 70 quilos sei lá, 70 kV, para facilitar. Paciente de 80 quilos, 80 kV. Paciente de 85 quilos, 85 kV, por exemplo, né? Alguma coisa assim. Então, você personaliza o exame. Com isso, você vai dar a dose correta
suficiente e necessária para ter um exame de boa qualidade. Não vai errar nunca e sempre vai ter um exame de boa qualidade, certo? Então, entender como funciona o monofásico, o feixe, né? Não a parte elétrica aqui, né? Isso eu dou no curso lá completo, lá em 80 horas, eu digo até a parte elétrica como é que funciona. Mas entender que o monofásico de alta frequência possui qualidades diferentes, tá? Então, para uma mesma tensão máxima, aqui, sei lá, 90, enfim, então o que acontece? Se o monofásico, ele gera uma energia média aqui, tá? Mais baixa, então o pico aqui dos fótons de energia está mais baixo aqui, e logo aqui já é absorvido, etc. Aí você vai para um trifásico, você coloca a mesma tensão, mesma corrente, ele já produz um pico aqui maior, que é mais penetrante, etc., e uma quantidade aqui, ó, tudo isso aqui a mais do que o outro produziu. Você vai por de alta frequência, você ganha mais aqui um percentual aqui de produção, produz mais radiação, mesma corrente, pessoal, mesma tensão, tá? Naturalmente você produz mais fótons, mais radiação X, o pico aqui também se desloca mais um pouco, então você vai aumentando essa energia média aqui, esse ponto máximo aqui vai aumentando, se torna mais penetrante, certo? Aí, de novo, se eu estou trabalhando com monofásico, é uma quantidade de tensão e corrente, se eu vou para uma alta frequência, eu tenho que pensar em, talvez, até diminuir o KVP para quê? Porque se eu diminuo o KVP, esse pico corre para cá, para, digamos, ficar igual, ou fazer o contrário, né? Aumentar o monofásico para vir, e diminuir MAS para essa altura aqui, digamos, cair para baixo, né? Ou ao contrário, né? Depende se eu quero baixar a alta frequência para ser igual ao monofásico ou subir o monofásico para ser igual à alta frequência. Enfim, de novo, aí vocês têm que, quem trabalha com 2, 3 equipamentos, tem que decidir qual é a melhor imagem e tal. A imagem vai ser possivelmente de alta frequência, tá? Então, esse é o padrão. Como é que eu faço para o monofásico ter essa qualidade da alta frequência? Então tá, então quando alta frequência é 70 kV, o monofásico é 80. Quando alta frequência é 10 ms, o monofásico é 15 ms. Enfim, você tem que fazer, de novo, tabelas, tá? E aí todos os técnicos, tecnólogos, todo mundo que está operando o equipamento vai usar a mesma técnica para dar o mesmo bom resultado para o médico fazer um bom diagnóstico, certo? E, de novo, além disso aqui, monofásico, trifásico, de novo, tabela para tipos diferentes de biotipos de paciente. Então, paciente mais obeso, paciente mais magro, né? Poderíamos chegar até ao detalhe, paciente que não tem um rim, vai fazer abdômen, não tem um pulmão. Uma vez eu recebi um material, que depois eu acabei até perdendo, não sei se ainda tenho aí perdido, que era xerox do xerox do xerox. Por exemplo, paciente com fumante, que tem um pulmão cheio lá de nicotina e não sei o quê, teria que se fazer um exame de tórax com, se não me engano, mais corrente, pelo menos, ou talvez mais tensão. Então, o paciente pode ter o peso, tudo normal, mas se ele é fumante, e um fumante já há muito tempo, a técnica para ser fumante é diferente de uma técnica para quem não é fumante. Se alguém sabia disso, eu fiquei sabendo e tinha até assim, albino, pessoas albinas que têm a pele branca também deveriam ter, se não me engano, um pouquinho menos, 5% a menos de corrente, já que a pele também não absorveria tanto a radiação, enfim. Então, tinha várias situações que você tinha variações, quer dizer, quem sabe disso, como que você ajusta isso no seu equipamento? Tem milhares de equipamentos diferentes, né? Questão até de manutenção, só com uma tabela colocando ali do lado. Olha, se você vai fazer um paciente que é um fumante aí, contumaz, etc., para ter melhor contraste lá no pulmão, tem que mudar os parâmetros. Você vai fazer um paciente que tem um pulmão a menos, um rim a menos, fez, sei lá, uma bariátrica, alguma coisa, de repente, também fazer esses ajustes. Então, não só pensar em peso, altura e espessura. Guilherme, por favor. Sim, é importante, professor Flávio, conhecer, né, as patologias, porque cada patologia produz uma alteração no tecido, que pode, né, ou aumentar a densidade do tecido, ou pode estar diminuindo a densidade. Então, dessa forma, a gente ajustaria os parâmetros técnicos, né, para poder ter uma melhor imagem como resultado final, né? Sim, exatamente. Por isso que a indicação clínica, né,
é tão importante na requisição e tanto o médico escrever corretamente o que ele quer exatamente, o que ele está suspeitando e tal, quanto o técnico e o tecnólogo também lerem e se apropriarem disso e ver. O clássico, né, como eu disse, eu não sou tecnólogo, né, sou engenheiro, mas assim, o clássico também quando eu falo para os meus alunos é assim, se você vai fazer tórax para ver uma fratura, por exemplo, fratura de costela, é uma técnica. Você quer fazer contraste em ossos para ver fratura. Se você quer fazer tórax para ver problema de pulmão, é outra técnica, porque você quer ver contraste no pulmão. Então, não basta dizer assim, exame de tórax. Tem vários exames de tórax, até, como tu disse, Guilherme, uma questão de patologias. Qual patologia eu vou dizer bobagem aqui, tá? Não entendo, mas assim, é quando tem água na pleura, né? Essas coisas. Então, também, se você tiver água, tiver secreção, vai ficar mais radiopaco, você vai ter que talvez aumentar a corrente, enfim, caveda, eu não sei qual que seria melhor, mas você vai ter que mexer na técnica. Então, realmente é importante, mais uma vez, não é ter uma tabela, hoje em dia eu acho que é para ter um livro do lado do equipamento, com tudo isso, olha, se você vai fazer tórax, é paciente normal, é assim, se não é normal, se é tal patologia com mais não sei o que, patologia, mas é obeso, é patologia, mas é magro. Então, todos esses valores deveriam estar lá previstos no manual. Agora, professor Flávio, nós temos um problema, de fato. Muitas vezes, na solicitação do exame, o médico solicitante não coloca nem sequer a suspeita da patologia após auscultar o paciente. Então, coloca radiografia de tórax. E aí vem essa questão, né? É importante que o profissional que vai fazer também realize uma anamnese, aunque seja rápida com o paciente, para pelo menos tentar ter uma ideia, porque se não vem discriminado, por exemplo, um paciente que tem tuberculose, eu vou ter que diminuir um pouquinho a atenção, comparado com um paciente que tem fibrose pulmonar, que aí vou ter que aumentar. Então, se não vem descrita a patologia, aí complica tudo. Sim, perfeito. Obrigado até pela tua contribuição, porque como eu não sou tecnólogo, não me lembro assim da patologia dessas situações, e tu enriquece a aula com isso. E aí vai uma coisa que eu aprendi com uma das primeiras alunas que eu tive do técnico, né? Então ela era técnica, só que assim, ela era, na época que nós tínhamos alguns problemas com o conselho regional, né? Lá na década de 90 e tal, ela era simplesmente uma balconista, enfim, uma secretária, e que foi alçada ao cargo de técnica em ressonância, né? Como existe técnica em radiologia, não em ressonância, por isso que eu chamo ela de técnica em ressonância. Ela foi alçada técnica em ressonância, sem conhecer anatomia nem nada. Muito bem. Aí ela fez o curso com a gente, né? E ela disse o seguinte, que os médicos tratavam ela, enfim, como alguém que era do balcão que estava quebrando um galho na ressonância, né? Embora que eu já tivesse, sei lá, um ano e meio trabalhando lá na ressonância. Depois, durante o curso, no final do curso, que ela chegou para o médico e falou, doutor, aqui o T1, o T2 e tal, papapá, que o médico arregalou o olho e prestou atenção no que ela está falando, e aí explicou para ela, não, realmente aqui o T1 vai te dar mais contraste, o T2, o espinheco, não sei o que, e passou, digamos assim, literalmente a respeitar ela como profissional, porque antes ela era simplesmente uma balconista, enfim, estava quebrando o galho lá, né, mas fazendo muito bem o serviço dela, claro, passou a respeitar. Então, realmente falta uma comunicação entre a equipe toda, porque daí pode colocar até enfermagem junto, nessas relações de que proteção radiológica, qualidade de imagem, ou até qualidade do serviço, de bem atender o que antes era paciente, hoje é cliente, passa justamente por isso, passa por você ter uma conversa e definir certos procedimentos, hipóteses e coisas do tipo. Então, olha, tem que dizer para que serve. E explicar, e aí você explicar para o médico, usando uma nomenclatura, o jargão correto, as palavras corretas, explica, não, doutor, o negócio é o seguinte, porque se eu colocar mais tensão, vou dar mais contraste, mas o senhor não quer mais contraste, senhor, ou nessa área você não quer mais contraste na outra área, mas na outra área aqui, na outra
anatomia é esse contraste obtido baixando a corrente, ou baixando a tensão, porque, assim, médico, no geral, não tem nenhum entendimento de tensão, corrente e resultado na imagem. Ele sabe mais ou menos, tudo bem, se colocar mais corrente, fica mais escuro e ponto final. Ele sabe alguma coisa assim, ponto final, mas ele não tem a vivência do equipamento. Então, se você vai e explica e conversa com ele e mostra, e aí, de novo, eu parabenizo vocês que escolheram aqui fazer essa, digamos, reciclagem, enfim, né, voltar a estudar um pouquinho, relembrar essas coisas, porque aí vocês podem voltar e dizer assim, não, doutor, é o seguinte, ó, vamos aposentar esse equipamento monofásico aqui, porque isso aqui só dá confusão, a gente sai do alta frequência lá, que dá uma imagem boa, e chega aqui, não sabe o que faz, não tem tabela, não tem nada, repete o exame 3, 4 vezes, tá. Então, aí vocês chegam e mostram conhecimento, né, porque médico estuda 6 anos, mais 3 de não sei o quê, mais 3 de não sei o quê, então estuda 15 anos, daí eles se acham que não, eu estudei 15 anos, você fez um técnico em 2 anos, fez um tecnólogo em 3 anos, então é importante a gente conversar e aí fazer essa padronização aí, olha, tem que ter o objetivo da imagem. Qual é o objetivo da imagem? O que o senhor quer ver? Qual é a sua indicação clínica? E até, eventualmente, se o médico conseguir conversar com ele, até ele mesmo dizer assim, olha, a indicação clínica é tal, mas eu sei que ele tem um clips, alguma coisa assim, um stent, aí você, puxa, se eu botar muita energia, de repente vai espalhar a radiação, vai criar um artefato, aí você vai ter que ter outra técnica, talvez, para dar o contraste que ele quer, sem prejudicar por causa do stent, por causa enfim, alguma peça metálica que ele tem no corpo. Então, quanto mais informações ele passar, melhor. Mas vai realmente uma certa, né, não quero falar que é uma palavra muito feia, mas, assim, esse distanciamento, né, vocês entendem, né, esse distanciamento do médico com, de repente, o resto da equipe, né, ainda mais, às vezes, um técnico, às vezes um tecnólogo que está lá, que ele acha, é só apertar o botão, agora é tudo digital, aperta o botão e pronto. Não, tem toda uma ciência por trás disso, né. Então, isso em relação a tipo de gerador de alta tensão, né, tipo de funcionamento do equipamento. Então, aqui rapidamente, como eu falei, aumentar a corrente, aumentar elétrons, aumentar a quantidade de fótons, feixe de radiação, simples assim. Então, aqui eu fiz o gráfico, eu desenho, então aqui o 200 exatamente igual a metade do 400, o 400 é o dobro de 200, então tudo que eu tenho, radiação característica, tudo que acontece quando eu coloco 200 MA, acontece exatamente igual com 400 MA, é só uma quantidade maior. Tanto corrente quanto tempo, né? Tempo é a mesma coisa. Então, se aumentar o tempo, geralmente milissegundos, significa ficar mais tempo produzindo a radiação. Mais tempo produzindo, mais tempo gerando radiação. Tá? O efeito é o mesmo que aumentar a corrente. O que eu vou escolher? Paciente filme recebe mesma quantidade de fotos se aumentar o tempo em vez de corrente. Eu vou escolher o que eu acho mais adequado para o paciente, que eventualmente se mexe, ou é o coração, que eu vou bater, né, tórax, vou bater radiografia do coração, que está batendo, então vamos diminuir o tempo para evitar o artefato de movimento, etc. Muito cuidado, que às vezes acontece o seguinte, se você tem 100 MAS, que é o 10 vezes 10 aqui, 10 de tempo, e você aumenta o tempo de 10 para 20, você passa a ter 200, perfeito. Você não pode ter a vontade de uma coceira, dizer assim, não, vou aumentar de 20 para 30, vou aumentar 50%. Mas de repente eu vou aumentar de 10, aqui está um pouquinho, aqui 12, 14, a corrente também, só que você vai multiplicar, ou seja, você não aumentou de 200 para 300, porque aumentou o tempo de 20 para 30. Você aumentou junto a corrente, então veja, você tem os mesmos 100 a mais aqui, mas você tem mais um monte aqui, mais 120 a mais de produção de radiação, tá? Então tem que ter muito cuidado para, se você for aumentar só tempo, aumenta só tempo. Se quiser corrente, é só corrente. Não dê aí a vontade de aumentar os dois ao mesmo tempo, tá? Procure aumentar só um, porque daí você tem o controle do resultado. Bom, aumento de tensão, aumento de energia dos elétrons, como a gente já comentou, certo? Outra coisa, quando você altera a tensão, você pede 70, 80, 90, você está pegando o KVP, né? Kilovolt de pico, máximo,
E com isso, duas coisas. Primeiro, a média da energia do feixe. Então, quando está aumentando a tensão máxima, você está aumentando o kVp, mas você está aumentando ali aquele pico que eu mostrei, que é em torno ali, para ter uma conta rápida, 1/3. Então, se você pede 90 kV, aquele pico ali, aquela média está em torno de 30. Se você pede 60 kVp, a média ali está em torno de 20. Então, na verdade, a tensão máxima não significa que você está produzindo elétrons com energia máxima. Você está, na verdade, só está puxando com um fiozinho ali a energia média. Só que a partir dos 70 kV, você pode entrar com radiação característica. Então, é como se você tivesse uma tinta branca que, de repente, agora está misturando com um pouquinho de tinta cinza. Então, quer dizer, você mudou a característica da tinta aí que você vai pintar a sua imagem. Então, tem que cuidar quando você passa ali de 60 para 60, 65, você passa a barreira dos 70, que entra a radiação característica. Aí tem a questão da filtração inerente também, que isso corta um pouco mais quando é baixa energia, quando é alta energia ele corta menos, então isso muda a característica do feixe. Então, por exemplo, se eu estou aqui com 65 kVp, eu tenho uma quantidade aqui média, né, de energia, em torno de 25, tá? Mais ou menos 1/3 por aí. Quando eu vou para 95 aqui, essa média aqui sobe. Além disso, até 65 eu não tenho energia de radiação. Quando eu subo para 95, já aparece a radiação característica. Então, isso muda a característica do meu feixe, muda digamos, essa tinta que vai pintar a tela, que é a imagem, né? Então, você muda a característica. Então, tem que cuidar um pouco. Quando você passa aqui dos 70. Claro que é 70, 75 produz pouca radiação característica. Se for 95, produz mais. Então, se você já está com 85, você já está produzindo radiação característica. Aí você vai para 95, por exemplo, você só aumenta aqui, mas também aumenta toda essa quantidade aqui de fótons produzidos. Então, é importante saber que eu vou ter contraste por causa disso. Pode entrar radiação característica, por exemplo, que vai me permitir um contraste que antes eu não tinha. Diga, Guilherme, vai lá, me ajuda aqui, não deixa eu mentir sozinho. Não, por favor, professor. É o seguinte, geralmente a que se chama de radiação de freamento, ou Bremsstrahlung, se utiliza para estruturas que têm densidade entre 10 e 12 centímetros de espessura, né? E as que são maiores de 10 centímetros, 12 centímetros, já entraria a característica, né? Vou ser sincero, eu nunca tinha observado isso, nunca tinha lido esse, digamos, esse limite, ou essa característica de tecidos e anatomias mais estreitas, digamos, não tão espessas, você poder trabalhar com 60 kV, 50 kV, né, por exemplo, extremidades, né, e isso. Acima disso precisar a característica. Eu nunca li isso. Mas pode ser verdade, se você está dizendo. Não, eu associei por causa, digamos, da quantidade, né, de tensão que se está utilizando. Como quando, por exemplo, para o esqueleto axial, né, que seria crânio, tórax, abdômen, pelvis, como tem espessuras acima de 20 centímetros, né, para achar o cálculo de tensão, uno vai para cima de 80 kV. Então, por isso eu associei com a questão de característica, né, e de freamento para estruturas que seriam mais, que tem uma espessura menor, como os membros, né, os membros superiores, inferiores. Na realidade, então não é uma questão, eu raciocino assim, Guilherme, não acho que seja uma questão de exatamente do Bremsstrahlung ou da radiação característica. O que eu estou aqui raciocinando, pode até me ajudar, que é o seguinte: fótons de baixa energia, eles têm um poder de penetração menor. Então, vamos usar um número aí. Você tem 10 centímetros. Então, se ele tem baixa energia, ele até consegue, digamos que consiga atravessar os 10 centímetros e chegar do outro lado, no filme, no detector. Se você bota 12, 15 centímetros, talvez ele morra no caminho ali, ele vença 10, 11, mas tem mais 3, 4 para ele vencer, ele não consegue chegar no filme. E aí você precisa de fótons de mais energia, de alta energia,
que consigam ter um poder de penetração para 15, 20 centímetros. E aí vem o quê? Camada semi-redutora. Que a camada semi-redutora é quantidade de material para diminuir a radiação à metade. Então, se você pegar lá o tecido mole 50 kV, a camada semi-redutora, sei lá, é 5 centímetros. Então, se for 5 centímetros, é a metade. 10 centímetros é 25%. Então, você joga 100%, chega a 25% no filme. Beleza, de repente a imagem fica boa. Você joga 15 centímetros, então 100% chegando lá no pé, 5 centímetros cai a metade, mais 5, 25%, mais 5 chega a 12,5% no filme. Então, se você põe, teoricamente, a mesma quantidade de radiação, com 10 centímetros chega a metade no filme, ou no detector, né, se for digital. Se você tem 15 centímetros, vai chegar a 12%, a metade disso. Então, aí o que acontece? Você precisa de fótons de mais alta energia. Só que onde é que você vai ter fótons de mais alta energia? Quando você chegar a 70, 80 kV, entra a radiação característica. Então, não é porque ela é característica que ela é melhor, é porque ela é de alta energia. Porque você pode ter Bremsstrahlung e você tem, de 90 kV. Ele é Bremsstrahlung, ele não foi produzido pelo processo de característica. Não sei, eu quando tu falou, eu consegui raciocinar assim. Não, correto, está correto, mas quizás eu me expressei mal, mas eu queria colocar que quando você utiliza estruturas que têm maior densidade, né, superiores a 15 centímetros, 20 centímetros, aí sim já temos a conjugação das duas, né, já entra Sim. a característica. Sim. E aí tu tem, inclusive, contrastes diferentes, não só a necessidade de chegar lá no detector, mas você tem contrastes diferentes, porque essa radiação característica aqui, no caso, né, de alta energia, vai te dar contraste. Inclusive, tem pontos aqui que o pico não é a média aqui, a quantidade maior é da característica. A característica vem cá em cima. Ela pode chegar, eu tenho gráficos, que aqui é um gráfico didático, né? Mas eu tenho gráficos reais, calculados, onde o pico aqui de característica é 3 vezes mais alto que a média. Então, veja, você tem uma, como eu digo, né? A tinta que vai pintar o quadro, né? A radiação que vai criar a imagem. Então, você tem uma tinta completamente diferente. Uma coisa é essa tinta aqui de 60 kV antes, que só tem Bremsstrahlung, e outra coisa é você ter, além do Bremsstrahlung, um outro tipo de tinta aqui que é a característica, com uma boa quantidade, uma energia muito específica, né, da característica, e com uma alta capacidade de penetração. Mas é por aí mesmo, então eu tenho que aumentar, por isso que eu tenho que saber que quando eu aumentar a tensão, eu vou estar a partir de 70 não vai aumentar, ali é 75 aqui que começa a aparecer um pouquinho, uns risquinhos pequenininhos aqui de característica. Vou estar mudando esse meu comportamento do feixe e com isso a imagem. Então, onde de repente não aparecia quase nada de contraste, pimba, aparece um monte. E o outro lá, que já tinha um bom contraste, continua igual. Então, isso que é importante. E aí, de novo, a gente volta na patologia, de saber o que o médico quer, o equipamento lá. Porque tem equipamento que eu posso botar 75 e não tem característica. Por quê? Porque eu peço 75, mas o equipamento lá na ponta me dá 70. Aí não tem característica. Eu posso pedir 65, meu equipamento está desregulado, eu peço 65, mas lá na ponta ele dá 75. Daí vem toda a questão do controle de qualidade, você ter confiança no teu equipamento. Também, o alta frequência, 70 é 70. Ele vai no móvel lá monofásico, 70 é 50. Porque está totalmente desregulado. Entende? Então, daí é que eu brinco também com os alunos. Assim, ó, pessoal, não tem equipamento bom, equipamento ruim, equipamento fraco, né? Esse equipamento é fraquinho. Mas bota fraco nisso, tem que botar corrente lá em cima, tensão. E não dá nada, é fraquinha porque é velha. Não é porque ele é velho, porque... Não, assim mesmo é o seguinte, ele tá desregulado, tem uma peça quebrada lá, quando você pede 50, ele te dá 70, quando você pede 70, você dá 20. Ah, tem aulas que eu dou, que eu mostro trabalhos científicos aí, controle de qualidade, que mostra, o cara pedia 50, o equipamento dava 58 medido. Aí quando ele pedia 60, o equipamento dava 57 medido. Quer dizer, você aumentou
10, achando que estava aumentando, e no final ele estava diminuindo a tensão. Então, olha, absurdo. Você pedia 50, ele dava 58. Você pedia 60, ele te dava 57. Então, olha a loucura na cabeça de você. Você diz, puxa, eu aumentei a tensão, queria mais contraste, mais penetração, tudo, e o resultado que eu tive é o contrário do que eu esperava. O que eu faço? Vou para 70, volto para 50, e vai MAS, e o que eu faço? Nem você sabe o que fazer. Daí a importância do controle de qualidade. É, verdade. Eu acho que aqui nós já estamos terminando, não sei se tem mais algum. Sim. Então, o técnico deve escolher os parâmetros da técnica sempre visando. O que é a primeira coisa que você tem que pensar quando escolher a técnica, quando ajustar? Sempre é dose no paciente, pessoal. Sempre é dose. Aí tem que ver se mais KV vale a pena diminuindo o MAS, se isso realmente diminui dose ou não, ou de repente diminui um pouco o KV e mantém o MAS, enfim. Sempre ver qual que diminui a dose, mantendo, lógico, a qualidade diagnóstica. Se der um tempinho, se der uma forcinha, melhorar a qualidade. Eu até posso diminuir dose e melhorar a qualidade. Ou, não consigo diminuir dose, mas eu posso melhorar a qualidade. Como? Por exemplo, diminuindo o tempo, para evitar um borramento ali por movimento. Então, eu diminuo o tempo, aumento, lógico, um pouquinho a corrente, para compensar aqui, para dar o mesmo MAS, e a dose no paciente é a mesma, mas eu melhorei a qualidade. Ótimo. Não consegui diminuir a dose, mas melhorei a qualidade. Depois, por fim, quem paga o salário de vocês, né? Aumentar a vida útil do equipamento. Ou seja, não consegui diminuir dose, não consegui melhorar a qualidade, mas eu vou diminuir a corrente, aumentar o tempo, para não esquentar tanto a ampola lá, o ânodo, e não trincar o ânodo, por exemplo, né? E não precisa trincar, eu dei um disparo, trincou. Não, aquilo pode ser uma coisa que vai acumulando, você vai, né, dando pauladinha nele, vai dando pauladinha, até que uma hora ele vai lá e trava alguma coisa, você dispara e ele trinca. E aí trinca e foi-se o ponto focal, tá? Aí aquela coisa de ponto focal, fininho, cabeça de agulha, coisa foi para o espaço. Aí você tem uma radiação, um ponto focal do tamanho enorme, aí você perde o contraste, perde resolução da imagem, etc. E tem que trocar ampola, enfim, cabeçote, eventualmente, porque ponto focal foi para o espaço, porque você derreteu ali a ampola, né? E a ampola derrete, tá? Claro, não derrete inteira, ela derrete onde está o ponto focal, e a partir dali ela cria ele liquefaz, tá? Ele derrete mesmo, liquefaz, vira líquido, o tungstênio vira líquido, e depois ele esfria e ele volta a ser sólido. Só que aí ele vira uma bolinha e tal, daí ele já não tem mais aquele, entre aspas, formato de ponto focal, não tem mais aquele 1 milímetro quadrado. Aí quando jogar radiação ali, aí a radiação vai encontrar 2 milímetros quadrados, 3, então aquele ponto focal, se ele era fino, já virou grosso, por causa do desgaste, tá? Então a gente tem foto ali do ânodo todo arredondadinho, brilhoso, assim, tu vê, parece que pingaram gota de tungstênio, que tão bonitinho que tá. Isso foi derretimento. Até o ponto de ele sublimar. Até por causa que tá a nível atômico, tá botando elétron, batendo nos átomos, então tem até os átomos de tungstênio se soltarem, eventualmente, né? E pelo calor, tudo, e sublimar, ou seja, eles criarem um vapor de tungstênio, cobrirem a ampola, o vidro da ampola, por dentro, né? Automaticamente aquilo vira um filtro. Então, todo o trabalho que você tem de produzir radiação no ânodo, quando vai passar pelo vidro da ampola, é atenuado pelo tungstênio que virou vapor ali e solidificou na ampola. Daí, de novo, o aparelho está fraquinho, coitado, está fraquinho, vou dar vitamina para ele, que está fraquinho. Não, é porque a ampola já está aí com 2, 3, 5 anos, 10 anos, sei lá, de uso, né? E já tem um filme metálico no envelope, daí está absorvendo a radiação. Você tem que aumentar 10 MAS para 11, para 12, enfim, aumentar um pouco, ou até mesmo KV, porque a radiação não está saindo da ampola. Então, esse era o resumo. Se vocês forem ver a aula gravada do outro ano, eu falei muito mais, mas eu falei sobre equipamentos, coisas que vocês já estão acostumados, né? Eu preferi concentrar e aproveitar aqui também a experiência de vocês, né? O professor Guilhermo ajudou bastante aqui.
E agora eu fico aí, enfim, à disposição aí para a gente conversar.